Aleluia, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Senhor, nessa noite. Porque foi o Senhor que nos trouxe nesse lugar, somente para te adorar, somente para bendizer o teu santo nome, somente, Pai, para dizer que tu és grande, tu és soberano sobre as nossas vidas. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 146. Aleluia, 146, 5. Fala assim o Senhor para todos nós. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó em seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Aleluia. A nossa esperança está no Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos, Pai, nesse momento te agradecer, Pai, porque Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso Deus que cuida de nós em cada momento de nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por tanto amor, por tanto cuidado, Pai. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por cada vida, Pai, que aqui está, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido a esse lugar, Senhor, para ouvir mais de Ti. Pai, em nome de Jesus, toma esse lugar, Pai, com a Tua presença, do maior ao menor, que nós venhamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos começar aqui, continuação da irmã Auriane. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim: a história de admiração e desapontamento. A vida está repleta de história e desapontamento e admiração que moldam nossas experiências e emoções. Vamos explorar algumas histórias e entender o impacto da admiração e desapontamento em nossas vidas. Isso aqui é para nós. Aqui não tem especificamente que é para um e para outro, é para nós. Amém? São histórias que nós vamos entender que faz parte da nossa vida, nessa caminhada. Amém? Fala aqui sobre Janice. É amizade e amizade perdida. Janice estava muito magoada. Ela sempre foi uma amiga leal e pensava que sua amizade com Suê era como de irmãs. Sendo filha única, Janice estava feliz por finalmente ter um relacionamento de irmã em sua vida. O pensamento de que elas seriam melhores amigas para sempre e fazia sorrir. No entanto, Suê revelou que iria se mudar e já sabia disso havia 6 meses. Sem contar Janice, quando Janice descobriu, sentiu-se traída e não conseguiu abrir-se para outra pessoa. Desde então, 10 anos se passaram e ela ainda busca saber o que aconteceu com Suê. Quer dizer, Janice apostou numa amizade, né? Muitas amizades que hoje em dia nós temos, que realmente nos distrai das coisas, nos tira do foco. Né? Então, ela ficou magoada. Vamos aqui para a segunda história. George e a ira. Olha só. George estava furioso, ele queria bater na parede até fazer um buraco. Ninguém deveria desrespeitá-lo daquele jeito, especialmente seu próprio filho. Aqui o George fala de um filho. E muitas vezes os pais, realmente, nós como pais, a gente quer fazer o que não é devido, não é verdade? E então ele falava assim para o seu próprio filho. George estava determinado a fazer seu filho pagar por cada milímetro daquele desrespeito. Repetia para si: minha casa, minhas regras e minha reputação, enquanto aguardava a chegada do filho.
Geralmente, quando os filhos estão morando com os pais falam isso: minha casa, minha regra. Então, aqui você vai cumprir as minhas regras. Né? E muitos filhos realmente desapontam os pais. Aí se fala de furioso, pai furioso com o filho. Né? Isso nos leva a pensar que a nossa vida é assim, quando moramos com nossos pais. Né? E vamos falar agora de Caleb e a depressão. Caleb estava deprimido e sozinho, sentia que podia morrer e ninguém perceberia. E ele se queixava, porque nada de bom acontecia comigo, disse Caleb. Onde estão todos os amigos que tive? Qual o problema? Tenho 42 anos, um emprego horrível e pais idosos. Misericórdia, Senhor. Idosos. Pela vida, acordo pela manhã e não consigo encontrar uma razão para viver. Misericórdia, irmão, verdade. Queria poder desligar o botão de respirar. Tudo o que ele queria era uma vida fácil e previsível, algo que nunca teve. Não queria cuidar dos pais. Era um sacrifício, como para muitos hoje, os pais são peso. E não pode ser, porque o filho nunca é peso para um pai e para uma mãe. Mas os pais são peso para os filhos. Infelizmente, tem muitos que pensam dessa forma. Vamos falar aqui de Heitor e sua frustração. Sentia que tinha um alvo nas costas, pois cada passo que dava para frente era jogado 3 passos para trás. Ele gritava: não consigo mais lidar com isso, só quero viver para trabalhar. Muitos de nós nos colocamos nesse lugar, querendo trabalhar, como a irmã Áurea falou aqui, né? Objetivos de ter coisas, objetivos de querer ter um carro, uma casa, uma vida melhor. Aonde o nosso coração está. Né? Aqui vamos falar de Emily e a inveja. Emily sentia inveja. Ela costumava gostar de sair com Jim, mas isso se tornou difícil. Ambos se casaram ao mesmo tempo e até consideraram fazer um casamento conjunto. Jim sempre falava sobre o seu casamento, que era maravilhoso. Mas o casamento de Emily não era tão feliz quanto ela desejava. Ela não conseguia parar de sentir inveja de Jim e começou a evitar os encontros, achando que tudo aquilo era injusto. Quer dizer, por que Jim é feliz e eu não sou? Por que Jim tem tudo e eu não tenho? Se nós crescemos juntos, tivemos o mesmo pensamento, mas foi totalmente para outro lado, né? Aí vamos falar também de Dan e aceitação. Dan só queria ser aceito, como muitos de nós queremos estar sendo aceito por pessoas, como se nós precisássemos disso, não é verdade? Porque o único que nós precisamos é de Deus. Ele que nos aceita do jeito que nós somos. O meu amigo não aceita quando eu murmuro, o meu amigo não aceita quando eu, de repente, quero pedir um dinheiro, ele vai dizer que não tem. Mas o meu Senhor, o nosso Senhor, Ele nos aceita. Amém? Ele só queria fazer parte de um grupo legal, de atletas no colégio, que era o centro das atenções. Ele estava consciente demais sobre como eles reagiam. E a ele deixava nervoso, desajeitado, quanto mais se concentrava em ser aceito por eles. Mas longe dessa aceitação, parecia, né? Ele queria uma aceitação no meio dos amigos, dos coleguinhas, né? E muitos de nós fazemos isso, querendo a aceitação do outro. E Deus, Ele faz algo tão diferente nas nossas vidas que a gente não entende. Mas glórias ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. John e a solidão. John era quintencional, solitário. Ele não confiava em ninguém, não se abria para ninguém e não dava a ninguém a oportunidade de tirar vantagem dele. Vivia com seu escudo o tempo todo.
mestre em desconversar, e atrás de paredes emocionais impenetráveis. Não participava de nada e andava sozinho no tempo. Aleluia, sim, Jesus. E dessa forma a gente vem conhecendo mais. São apenas histórias, mas que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia. Né? Muitos querendo se encaixar onde realmente as pessoas não querem se aproximar de você. Né? Todo esse exatamente como ele queria, não precisava de ninguém em sua vida, além de si mesmo. De si mesmo. Quem somos nós para querer só nós mesmos? Nada. Aí vamos falar aqui de Liz. Liz e a desesperança. Liz era a definição da desesperança. Ela procurou o significado em atividades de grupos, mas tudo que encontrou foi tristeza. Liz perdeu a motivação para fazer qualquer coisa que precisava se esforçar. Para levantar da cama toda manhã, ela desistiu da sua igreja. Muitos de nós fizemos isso. Desistir da igreja, não da igreja, mas do Senhor. Mas Ele nunca desistiu de nós. Se a vida lá fora eu perdi, estou cansada demais para continuar procurando. O que você está procurando lá fora? Lá fora não tem nada para você. Tem aqui dentro, aqui a vida, aqui tem tudo do Senhor para nós, tem alimento para nossas vidas, para nossa alma. Né? A desesperança, a pessoa que não tem mais esperança. Acha que a esperança está no irmão, está no amigo. Não, está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Como a irmã Glaucinha pregou no outro revive, né? Falando sobre esperança. Né? E vamos falar de Rick e a vingança. Agora vem o vingativo. Rick estava consumido pelo desejo de vingança. Ele acreditava que a justiça era a coisa mais importante, que não se podia depender de ninguém para fazer justiça. Determinado a corrigir os erros, grandes ou pequenos, ele estava disposto a fazer isso, acontecer a qualquer custo. A vingança. Eu vou mostrar que eu posso, porque eu devo. Porque o fulano não é melhor do que eu vou fazer melhor do que ele. É uma espécie de vingança. Verdade. E o problema da admiração em ação. As histórias dessas pessoas podem parecer diferentes, mas todas compartilham um problema básico, a falta de admiração. A falta de admiração já foi falado, a pastora falou quarta-feira no pré-revive, como ela falou, né? Admiração pelo Senhor, porque a nossa admiração verdadeiramente tem que ser nele. Não tem que ser no irmão, não tem que ser em qualquer outra coisa, mas sim no Senhor. Amém? Os desapontamentos com as pessoas, situações e posições produzem emoções negativas, porque todas elas sofrem de um problema mais profundo. Problemas. Por quê? Porque o nosso coração ele não está direcionado às coisas do Senhor. Por isso que sentimos essas histórias todas que foram contadas, por falta de admiração ao Senhor, né? Porque o coração está direcionado a outro firmamento. Então, o Senhor aqui, Ele é a nossa direção. Ele é o nosso firmamento. Aleluia. Vamos aqui para o princípio. Primeiro, anotem aí que vocês vão entender um pouquinho. A vida emocional e admiração. Sua vida emocional é uma janela para o que cativou a sua admiração. Suas emoções revelam seus pensamentos, motivos, desejos, anseios, esperanças e sonhos. Altos e baixos emocionais, alegrias e tristeza estão relacionados ao que cativa a sua admiração. Se a sua vida é moldada pela admiração, pela riqueza, você celebra o sucesso financeiro e se aborrece com perdas. É como a Auri falou, como já foi falado, né? A pastora falou na quarta-feira, né, sobre justamente os famosos de possuírem, né, bens materiais. Mas isso tudo se acaba. Isso tudo se acaba, essa admiração toda,
se acaba, e né, a nossa admiração no Senhor tem que ser eterna. A admiração eterna no nosso Pai. E são coisas momentárias. Somente uma admiração maior do que pelas coisas materiais pode liberar você de uma montanha-russa emocional e trazer paz e descanso ao seu coração, como vimos nas histórias acima, né? Essa paz que a gente procura está no Senhor, não está no objeto, não está no que você tem, mas naquele que te tem. Só Ele te tem, né? Essas coisas vão passar, carros vão ficar velhos, casa vai ficar velha, você vai sair desse mundo e vai deixar tudo. Não adianta você correr atrás, passar o dia correndo, o ano correndo, porque meu carro, porque minha casa, porque isso, porque aquilo, né? Se a nossa motivação tem que estar no Senhor, se a nossa admiração tem que estar no Senhor. Vamos para o segundo tópico, como diz a irmã Jússia. A amnésia da admiração da substituição. A amnésia da admiração e substituição. A falta de lembrança da admiração leva à substituição. Cada pessoa, de alguma forma, substituiu a admiração por Deus em outras coisas. Olha só para onde vai o foco. Tira a admiração do Senhor para colocar em coisas que vão se acabar. E o nosso Deus é eterno. Aleluia. O deleite e a satisfação do coração foram fisgados por algo que não é de Deus. Olha, o desejo do coração foram fisgados por algo que não é de Deus. O que tem te afastado do Senhor? O que você tem direcionado o seu coração, o seu desejo? Será que você tem verdadeiramente ter o Senhor como essa admiração, essa contemplação, como está se falando de contemplação também, né? Contemplar o verdadeiro Deus. Aleluia. Oh, Pai. O deleite e a satisfação do coração foram fisgados por algo que não é de Deus. Este fato raramente aparece no contexto da teologia formal. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, buscando admiração em coisas da criação. Isso resulta em mágoas, ira, inveja, frustrações, pois a substituição da admiração torna-se o desapontamento ainda mais desencorajador. Misericórdia, Senhor. Como é que pode, né? Nós buscarmos uma contemplação, uma admiração em coisas que vão ficar aqui nessa terra, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Não é verdade? Vamos para o terceiro ponto. A admiração vertical. Vício horizontal. Substituímos a verdade, a adoração por obsessão. Quando o nosso coração está encantado pela glória de Deus. Ei, Jesus, glórias a Ti. Encontramos o contentamento e a satisfação, aleluia. E a admiração vertical acalma o nosso coração e dá descanso à nossa alma. Glória a Deus. Dê um glória a Deus, igreja. Jesus, Tu és maravilhoso. No entanto, a admiração horizontal, ela é obsessiva e viciante, pois buscamos coisas que não podemos nos dar ou que apenas Deus pode nos oferecer. Essas coisas dão satisfação temporária, mas nunca duradouro ao coração. Eita, Pai, glórias a Ti. Vamos para o ponto 4. A admiração por Deus, a admiração por si mesmo. Vamos nos examinar nesse momento. Esquecemos de Deus e nos colocamos no centro. A amnésia, aí vem a amnésia, né? Da admiração por Deus nos leva a colocar nossa própria admiração no centro. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Isso faz com que a vida seja toda em torno de nós mesmo. A admiração por Deus nos lembra que há uma história maior, que um plano melhor
do que o nosso. Ele nos torna humildes. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glórias a ti. E nos lembra do nosso lugar como criaturas quando esquecemos Deus. Colocamos nossa própria história, necessidade no centro, resultando desapontamento e uma maneira insana de viver. Meu Jesus, tem misericórdia, Senhor. Quinto ponto, a graça que restaura a admiração por Deus. Aleluia. A graça é essencial para desenvolver nossa admiração por Deus. O pecado nos leva a querer o que pertence a Deus. Misericórdia, Pai. A busca nossa própria soberania e seguir nossos próprios caminhos. E isso nos torna obcecado com nossos sentimentos e necessidades, resultando em amnésia em relação a Deus. Nenhuma solução humana pode corrigir essa tendência, somente a graça, através da cruz de Jesus Cristo, aleluia, pode nos libertar da escravidão e restaurar nossa admiração por Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor pode nos restaurar, Pai. A condição humana e o pecado. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Pai. A queda que nos faz perder a nossa humanidade. Vivemos de maneira irracional, autodestrutiva, colocando a nós mesmos no centro e a nossa admiração. Este é o comportamento tão natural quanto respirar está no DNA do pecado. O padrão humano de substituir a admiração por Deus pela admiração pelo que tem distorcido o nosso coração e o nosso mundo. Vamos explorar como isto afeta as nossas escolhas e relações espirituais. É como foi falado já, né? Se o nosso coração não está no Senhor, realmente nós estamos na direção errada. Aleluia, Jesus. Aí fala aqui, sobre a substituição da admiração. Substituir a admiração por Deus pela admiração pelo seu distorcer do coração e o mundo. A admiração incorreta está no centro de escolhas desastrosas, disfunções familiares, Jesus, violência, vingança, idolatria, inveja, ganância, imoralidade, materialismo, fome por poder, descontentamento e egolatria. Essa é a praga hereditária, corre o coração de cada pessoa sem exceção. Essa palavra me pegou, egolatria. E ela fala assim, disse da pessoa que é excessivamente egocêntrica, que se idolatra a própria pessoa, o próprio eu. Para você ver só, egocêntrica. A pessoa se idolatra a si mesmo. O ego inflável. A loucura do contradecimento, isso, quase não sai. O nosso próprio auto-engrandecimento, loucos resultados dessa troca fundamental de admiração. Quando nós colocamos no centro da história, nos tornamos rebeldes contra Deus e um perigo para nós e para os outros. Somos impotentes para nós nos ajudar, pois somos o nosso maior problema. Nós somos o nosso maior problema, gente. Igreja. Isso é um... Aí fala aqui, sobre as limitações da lei e a necessidade da graça. Aleluia. Quando fala em graça, eu já me alegro. Aleluia. A lei não pode nos libertar da substituição da admiração. Nenhum conjunto de regra pode destruir nossa escravidão a nós mesmos, ou nossa tendência de colocar a criação no lugar do Criador. A lei pode nos revelar quando colocamos nós mesmos no centro,
da história, mas não tem poder para colocar Deus no lugar de direito do nosso coração. Somente a graça pode realizar isso. Aleluia. Aí vem aqui a possibilidade da solução humana. Nenhuma solução humana pode corrigir nossos instintos de substituição. Nenhum conjunto de regras, percepção política ou social nos libertará. Nós esquecemos de Deus e substituímos por qualquer outra coisa, vivendo vidas forçadas, insatisfeitas, egoístas e imorais. Apenas quando Deus está no seu lugar de direito, o que colocaremos, tanto nós quanto os outros, no lugar correto do nosso coração. No nosso coração, quem tem que fazer morada é o Senhor. Aleluia, Jesus. Não substituir Ele por nada, por egoísmo, por qualquer outra coisa que vem te afastar do Senhor, como o pastor falou, né? Do pecado, sobre o pecado que nos leva direto para o inferno. O pequeno pecado nos leva direto para o inferno. Aí falamos aqui sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda de Jesus Cristo. Jesus veio porque a lei, a teologia e os líderes não eram suficientes. Necessitamos de um modo de qual pudéssemos nos perdoar por termos roubado a admiração, de um modo pelo qual ele nos libertasse da escravidão. E nós mesmos. Jesus viveu perfeitamente, morreu voluntariamente, satisfazendo a justiça e exigência de Deus. Ele ressuscitou, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Vencendo o poder do pecado e da morte sobre nós. Jesus veio sobre isso. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Glórias a ti, Senhor. Em parte, a razão para Cristo realizasse tudo isso foi desenvolver admiração para que viéssemos para Ele novamente e celebrássemos a sua glória por toda a eternidade. Aleluia! Vivêssemos isso para a glória do Senhor, a quem em Salmo 15:3 fala: no céu está o nosso Deus e tudo faz como Ele lhe agrada. No céu está o nosso Deus. Ele faz tudo como Ele quer, não é como nós queremos. Como Ele faz, Ele agrada. Amém? Jesus Cristo é a nossa rocha, sólida esperança. Apenas quando reconhecemos que temos um coração volúvel, em questão de admiração, começaremos a procurar a nós para agarrar na graça de Jesus, que perdoa, transforma, resgata e liberta, e nega as frustrações da nossa admiração. Desvaloriza a graça até que a nossa única esperança na vida é a morte, na morte. A aceitação e a celebração da graça, aceita a humildade, substitui a nossa admiração e nos leva a buscar celebrar a graça de Deus por causa da obra de Cristo. Essa graça é nossa para nós apropriarmos dela e viver para Ele. Aleluia! Aqui em Salmos 146:10 fala: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Glória a Deus. Dê um aplausos para o Senhor, que Ele merece. Aleluia! O nosso Deus reina. Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? E assim nós ficamos com a palavra do Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade, Paizinho. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Glória a Deus.